vento naquela noite não era comum. Ele não apenas balancava as árvores, não apenas fazia ranger as janelas soltas das casas antigas. Era o vento que parecía ter voz própria, como se susurrase segredos antigos que ninguém conseguia entender completamente. Alguns diziam que, se você prestasse atenção, poderia ouvir nomes. Outros garantiam que não eram nomes, eram avisos. Foi nessa noite estranha que Arturo Salazar chegou ao vilarejo de San Isidro, pequeno povoado esquecido entre colinas áridas e planícies de pedra. Não havia mais de 300 pessoas vivendo ali, a maioria agricultores de milho e feijão, gente simples que pouco se importava com o mundo além das montanas. Arturo havia comprado uma casa bela, uma construção de adobe quase abandonada, onde esperava recomeçar sua vida. Ele trazia consigo apenas algumas malas, suas ferramentas de carpintaria e o desejo silencioso de desaparecer do barulho das grandes cidades. Para ele, o isolamento era uma promessa de paz. Mas logo descobriria que aquela terra não oferecia paz, oferecia silêncio. E silêncio, às vezes, pode ser ainda mais perturbador. Na primeira vez em que pisou na pequena praça central, percebeu algo curioso: os solares. Todos o observavam como uma mistura de curiosidade e receio. As crianças o seguiam à distância, como se estivessem fascinadas por aquele estranho de roupas escuras e olhar cansado. As mulheres cochichavam entre si, e os homens, muitos deles jabelos, limitavam-se a acenar com a cabeça. Havia uma cortesia distante, mas também uma barreira invisível. Como se ninguém quisesse se aproximar demais. Arturo não deu importância. Atribuiu aquilo ao fato de ser forasteiro. Em todo lugar pequeno, pensou, estranhos sempre são vistos com desconfiança. Seguiu seu caminho até a casa comprada, uma construção de uma única torre lateral, com telado inclinado e portas que rangiam ao serem abertas. O ar dentro estava impregnado de poeira e abandono, mas ele se sentiu satisfeito. Ali teria espaço para trabalhar sua madeira e viver em silêncio. No entanto, naquela noite, quando se deitou na cama improvisada que montara com lençóis velos, o vento começou a mudar. Primeiro, uma brisa leve que entrou pela janela mal vedada. Depois, o assobio estranho que parecia correr pelas paredes. Arturo fechou os olhos, mas o som se intensificava, como se alguém estivesse caminhando ao redor da casa. De repente, ouviu o estalo seco. Abriu os olhos. A porta do quarto estava entreaberta, balancando lentamente. O coração acelerou. Deve ser o vento, murmurou, tentando se convencer. Mas, ao se levantar para fechar a porta, percebeu algo que o fez gelar: o ar estava frio demais. Não apenas fresco, mas cortante, gélido como se viesse de outro lugar. Ele respirou fundo e fechou a porta com firmeza. Voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. Lá fora, o vento uivava de forma irregular, quase como uma voz que buscava ser entendida. Arturo riu de si mesmo, tentando afastar a paranoia. Mas, no fundo, sabia que havia algo errado. Na manhã seguinte, encontrou-se com Dona Mercedes, a dona da mercearia local. Uma mulher idosa, de olhos penetrantes e sorriso contido. Ao perceber as olheiras de Arturo, perguntou se havia dormido bem. Ele hesitou antes de responder, mas decidiu contar sobre os barulhos da noite. Dona Mercedes ficou em silêncio por alguns segundos, depois LH entregou o pão que havia comprado e disse apenas: "O vento aqui não sopra como em outros lugares. Acostume-se, ou não fique por muito tempo." A frase o perseguiu o dia inteiro. Acostume-se, ou não fique por muito tempo. O que ela quis dizer com isso?
Arturo tentó ignorar, ocupándose con reparos na casa, limpando telas e concertando janelas. Mas o vento parecía zombar dele, entrando por frestas invisíveis, sacudindo portas mesmo quando estaban trancadas. Na segunda noite, o Sam voltou. Mas desta vez, máis forte. Arturo acordou como sensacao de que alguém o observaba. Olhou para a janela e, por un instante, jurou ver uma sombra do lado de fora, imóvel, como uma figura debrucada contra o vidro. Piscou os olhos, e a sombra desapareceu. Correu até a janela, mas não havia nada além do campo iluminado pela lua e a poeira levantada pelo vento. Deitou-se novamente, o coração disparado, tentando recuperar a calma. Foi então que ouviu claramente, como se alguém estivesse dentro do quarto. Você não deveria estar aqui. Ele se ergueu de imediato, os olhos barrendo cada canto do cômodo. Nada. Estava sozinho. Mas o frio aumentava, e o vento rugia ao redor da casa como um animal faminto. Na manhã seguinte, mais cansado que nunca, Arturo decidiu perguntar aos vizinhos sobre aquilo. Falou com o homem chamado Don Ezequiel, que cuidava de cabras nos arredores. O velho o olhou fixamente e respondeu em tom baixo: Forasteiro, o vento leva mais do que poeira por aqui. Leva histórias, e às vezes leva gente. Arturo riu, tentando disfarçar o incomodo. Mas Don Ezequiel não sorriu. Apenas colocou a mão em seu ombro e disse: Se ouvir o vento chamando pelo seu nome, não responda. Nunca responda. Naquela noite, enquanto o relógio da sala marcava meia-noite, Arturo ouviu novamente o assobio, os estalos, o frio repentino. Sentou-se na cama e esperou, em silêncio, sem se mover. Então, viu o sussurro, mais claro do que nunca. Arturo. O sangue dele gelou. Aquela madrugada deixou Arturo sem dormir. Ele permaneceu sentado na cama, como os olhos arregalados, esperando que o silêncio voltasse. Mas o silêncio não voltava. O vento continuava se esgueirando pelas frestas da casa, como se buscasse entrar, como se tivesse vontade própria. E o mais perturbador era a lembrança daquele sussurro chamando por seu nome. O Sam suave, mas carregado de uma estranha autoridade. Na manhã seguinte, quando saiu para buscar água no pouco da praca, Arturo notou os solares novamente. Os vizinhos pareciam evitá-lo, e até as crianças, que antes o seguiam curiosas, agora se mantinham distantes. Havia cochichos, gestos discretos apontando em sua direção. Ele fingiu não perceber, mas uma sensação incômoda crescia dentro de si. Eles sabiam de algo que não queriam lhe contar. Decidiu ocupar-se durante o dia, limpando ainda mais a casa e instalando algumas madeiras novas nas janelas para reduzir as correntes de ar. Mas, quanto mais tentava reparar, mais parecia que a casa rejeitava seus esforços. As tábuas rangiam, os pregos se soltavam, e sempre havia uma fresta invisível por onde o vento insistia em passar. À tarde, recebeu uma visita inesperada. Uma jovem chamada Luciana, de uns 20 anos, filha do ferreiro da vila. Trazia um pequeno cesto com tortillas e queijo fresco. Disse que sua mãe mandava como boas-vindas. Arturo agradeceu, surpreso com a gentileza. A jovem, porém, parecia inquieta. Olhava ao redor da sala como se temesse algo escondido. Antes de sair, murmurou em voz baixa: O vento fala mais alto nesta casa do que em qualquer outra. Tenha cuidado. A frase ficou gravada em sua mente. Como poderia o vento falar? Não queria acreditar em superstições, mas cada noite estava se tornando mais insuportável. Naquela mesma noite, o ritual recomecou. Primeiro, o frio repentino. Depois, o assobio arrastado. Arturo,
armado de coragem, decidiu não se deitar. Ficou sentado diante da lareira apagada, como uma vela tremeluzindo sobre a mesa. O vento parecia rodeá-lo, circulando a casa como um predador. Em certos momentos, sentia como se algo batesse contra as paredes de adobe, mas ao olhar pela janela não havia nada além da escuridão e da poeira levantada. De repente, a vela se apagou sozinha. Arturo congelou. O quarto mergulhou em trevas. Então, outra vez, a voz. Arturo. Dessa vez, não parecia distante. Soava dentro da própria sala. Ele engoliu em seco, tentando manter a razão. Quem está aí? Gritou. O eco de sua voz se perdeu no silêncio. Mas o vento respondeu como um rugido súbito, forte, que sacudiu as janelas e fez a porta se abrir com violência. Por um instante, Arturo jurou ver uma figura de sombras parada no batente da porta. Alta, magra, com bracos longos que se dissolviam no ar, seus contornos eram instáveis, como fumaca soprada pelo vento. E, antes que ele pudesse reagir, a figura desapareceu. Ofegante, correu até a porta e a fechou, apoiando o corpo contra ela. Ficou ali, imóvel, até que o vento diminuiu e o silêncio voltou. Mas o silêncio agora não trazia alívio. Era pesado, sufocante, como se a casa inteira estivesse à espera de algo. Na manhã seguinte, Arturo caminhou até a mercearia de Doña Mercedes. Precisava falar com alguém. Ao relatar o que havia visto, a vela apenas suspirou e LH entregou um pequeno crucifixo de madeira. Coloque isso na entrada da casa. Não vai expulsar o que está aí, mas talvez atrase sua chegada. Arturo insistiu, o que está aí? Do que a senhora está falando? Mas Doña Mercedes não respondeu. Apenas desviou os olhos e mudou de assunto. A inquietação tomou conta dele. Passou o dia refletindo sobre as palavras dela e sobre o olhar assustado de Luciana. Quanto mais pensava, mais percebia que o vilarejo inteiro parecia guardar um segredo em comum. Um segredo que ninguém ousava revelar. Na terceira noite, o vento voltou com mais força. Arturo colocou o crucifixo na porta e acendeu todas as velas que tinha. Sentou-se, tentando se convencer de que eram apenas ilusões, talvez fruto da solidão. Mas quando a meia-noite chegou, as velas começaram a apagar uma a uma, como se dedos invisíveis as tocassem. E, no escuro, a voz soou mais próxima do que nunca. Você está na minha casa. O sangue de Arturo gelou. ¿Qué crees que está por venir? Déjalo en los comentarios y suscríbete. Aquela noite comecou diferente. O céu estava mais escuro do que o normal, e as estrelas pareciam ocultas por uma neblina densa que se espalhava pelas colinas. Arturo sentia que algo estava prestes a acontecer. O frio gélido atravesseia as paredes de sua casa, como se a própria terra estivesse respirando em seu rosto. Ele sabia que não conseguiria ignorar o vento desta vez. Sentou-se na cadeira mais próxima da porta, o crucifixo ainda pendurado na entrada. Tudo parecia calmo, mas a calmaria era apenas uma preparação. Então, uma rajada de vento tão forte que parecia abrir um buraco na própria realidade invadiu o quarto. As velas se apagaram, os quadros balancaram, e o som grave e estrondoso preencheu o ar, o rugido que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. E, no instante seguinte, ele a viu. A silhueta do homem do vento surgiu diante dele, flutuando sobre o chão, envolta em redemoinhos de poeira e sombras. Não tinha rosto definido, apenas uma escuridão pulsante onde deveriam estar os olhos. Cada movimento seu agitava o ar, levantando folhas e peo, como se a própria tempestade tivesse tomado forma humana. Arturo engoliu em seco, sem conseguir se mover.
A figura falou, ou, melhor, o vento falou através dela. Você não deveria ter vindo, Arturo. Agora verá o que acontece com os que desafiamos o esquecimento. A voz não vinha apenas de fora, parecia penetrar sua mente, sua pele, seus ossos. O coração de Arturo disparou. Ele tentou falar, gritar algo, mas nenhum som saiu. O homem do vento avançou lentamente, e o quarto inteiro parecia se transformar em um redemoinho vivo. O ar cortava a pele, e a sensação de peso e pressa aumentava a cada segundo. Arturo, desesperado, buscou qualquer coisa para se defender. Agarrou uma cadeira e a arremessou, mas ela atravessou a figura como se fosse feita de fumaça. O vento rugiu em resposta, e a silhueta desapareceu apenas para reaparecer atrás dele, mais próxima do que jamais estivera. Cada passo do homem do vento parecia dobrar o espaço, tornando impossível medir a distância entre ele e Arturo. Então, Arturo viu algo ainda mais terrível, outras sombras surgiam. Pequeñas formas flutuantes, quase humanas, que pareciam presas ao redemoinho do vento. Gritos silenciosos ecoavam na mente de Arturo, almas que haviam sido levadas, histórias esquecidas, vidas consumidas pelo homem do vento ao longo dos anos. Ele sentiu a desesperança crescer, a certeza de que poderia ser o próximo. Em um impulso de coragem desesperada, Arturo se lembrou das palavras de Don Ezequiel: se ouvir o vento chamando pelo seu nome, não responda. Nunca responda. Mas o vento estava chamando. Chamava seu nome repetidamente, de forma doce e ameaçadora ao mesmo tempo. Arturo. Arturo. Contra toda a sua vontade, ele respondeu: "Quem é você? O que quer de mim?" O vento parou por um instante, como se a própria noite prendesse a respiração. Então, como um rugido ensurdecedor, a figura desapareceu por completo. O quarto ficou em silêncio. O ar estava pesado, quase sólido, e Arturo sentiu que sua própria alma havia sido examinada, provada e rejeitada, ao mesmo tempo. Quando finalmente conseguiu respirar, percebeu que o crucifixo da porta estava partido. As velas estavam apagadas. A casa parecia beixa, mas não em paz, beixa em silêncio e ameaça. Arturo sentiu que algo havia mudado nele. Não apenas medo, mas a sensação de que havia cruzado uma linha invisível, que agora estava marcado pelo homem do vento. Decidiu que não podia mais ficar sozinho. Precisava entender, precisava descobrir a verdade por trás da lenda. Mas o que encontrou pela manhã foi ainda mais perturbador. A casa parecia intocada para qualquer observador externo, mas pequeñas mudanças indicavam que o vento havia estado lá dentro. Pedazos de papel espalhados, móveis levemente deslocados, e, na parede, pegadas de areia que levavam a lugar nenhum. Arturo então compreendeu a realidade cruel: o homem do vento não era apenas um espectro. Ele era o guardião do esquecimento, o ser que percorria o mundo cobrando contas antigas, mantendo histórias perdidas e almas esquecidas presas em seu redemoinho. E, agora, Arturo estava marcado. O medo era absoluto, mas havia também uma estranha determinação crescendo dentro dele. Ele precisava enfrentar aquilo, descobrir como escapar da maldição ou, pelo menos, entender por que o homem do vento o havia escolhido. Cada rajada que entrava pelas janelas agora trazia mais do que frio, trazia promessas de respostas e perigos que ele ainda não conseguia imaginar. Naquele instante, Arturo percebeu que sua vida jamais seria a mesma.
E en cuanto o vento uivaba novamente pela noite, ele sentiu que não estava sozinho, o mem do vento observava, paciente, esperando o momento de testar sua coragem mais uma vez. O amanecer parecía pesado naquele dia. O sol surgía tímido por entre nuvens cinzentas, mas não trazia calor nem conforto. Arturo acordou exausto, os ossos doloridos, ainda sentindo o frío do vento da noite anterior percorrendo sua pele. A casa, aparentemente silenciosa, agora carregava marcas invisíveis de que algo tinha acontecido. Cada fresta, cada rastro de poeira parecía contar uma história que ele não conseguia compreender completamente. Ao caminhar até a cocina, Arturo percebeu que não havia sinais de vida humana por perto. Nenhum vicino circulava, nenhum animal fazia barulho. Só o vento. E aquele vento não era o mesmo de antes. Parecia mais intenso, mais consciente, quase como se estivesse esperando por ele. Cada rajada que entrava pela porta ou pela janela quebrava o silêncio de forma ameaçadora, fazendo-o estremecer. Decidiu que precisava investigar. Pegou sua lanterna e desceu até o porão, o espaço que havia deixado intocado desde que chegara. Aquele porão estava cheio de objetos antigos, velos móveis cobertos de poeira e telhas de arana. Mas, no fundo, algo chamou sua atenção, o antigo diário de couro, parcialmente coberto por uma manta. Arturo o abriu com cuidado, e ao folhear as páginas amareladas, sentiu o peso da história que ali se escondia. O diário pertencia ao homem que vivera no vilarejo semanas antes. Falava sobre o vento que devorava pessoas, sobre sombras que surgiam do nada e levábamos esquecidos para longe, mantendo a memória de suas histórias vivas apenas no redemoinho que se espalhava pelas colinas. O autor descrevia encontros como o mesmo ser que Arturo havia visto, chamando-o de Homem do Vento, uma entidade que mantinha o equilíbrio entre o esquecimento e a lembrança. Cada página transbordava terror e uma sensação de destino inevitável. Arturo sentiu o calafrio. Ele não era o primeiro a enfrentar a entidade, e talvez não fosse o último. Mas algo nele era diferente, não havia apenas medo, havia determinação. Se fosse levado, sua história também se perderia para sempre. E ele não podia permitir que isso acontecesse. Naquela noite, o vento voltou com força total. Arturo preparou-se, armado apenas com sua coragem e o diário. As janelas estavam fechadas, o crucifixo quebrado ainda pendurado, e as velas tremeluciam lancando sombras dancantes pelas paredes. De repente, ele ouviu o sussurro. Arturo. Não era apenas a voz que soava, mas imagens. Fragmentos do passado do vilarejo, momentos perdidos, pessoas desaparecidas. O homem do vento se aproximava mais uma vez, mas Arturo sentiu que tinha algo a oferecer, lembranças. Ele começou a falar, narrando histórias de sua própria vida, memórias que ainda não haviam sido esquecidas. Contou sobre seus pais, sua infância, suas perdas, cada detalhe carregado de emoção. A figura à sua frente hesitou. O vento diminuiu de intensidade por um instante, como se a entidade estivesse absorvendo cada palavra. Então Arturo percebeu, o homem do vento não queria apenas destruir. Ele queria ser lembrado. Queria que aqueles que ele visitava compreendessem o peso de suas histórias, a importância do que havia sido esquecido. Com lágrimas nos olhos, Arturo continuou. E a cada memória compartilhada, o vento se acalmava, tornando-se mais suave, quase compreensivo. Ele percebeu que, naquele momento, havia uma conexão entre ele e a entidade, o homem solitário da tempestade não era apenas o monstro, mas também o guardião, o mestre da memória esquecida. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens, o vento cessou completamente. O homem do vento desapareceu na bruma, deixando Arturo sozinho, mas transformado. Ele sentiu que havia sobrevivido não pela forca, mas pela coragem de enfrentar a verdade e respeitar o mistério. O vilarejo, silencioso e distante, parecia agora mais acolhedor, como se reconhecesse a presença daquele homem que havia encarado o vento e saído diferente.
Arturo entendeu que algumas historias não se perdem. Que o terror, quando enfrentado, pode se transformar em compreensão. E que o momento vento, a pesar de assustador, era apenas a manifestação do que a memória insiste em manter viva. Ele sabia que o vento voltaria, em algum momento, mas agora estava pronto. Ele não seria apenas mais uma vítima. Seria o contador de histórias, alguém que lembraria do passado, e com isso, acalmaria a tempestade que soprava pela colina. E assim, como coracao pesado, mas cheio de determinação, Arturo saiu da casa e caminhou pelo vilarejo. O sol tocava seu rosto, e pela primeira vez em noites, ele sentiu que poderia respirar sem medo. Mas lá no fundo, sabia que a qualquer instante o vento poderia uivar novamente, e quando isso acontecesse, ele estaria pronto para enfrentar cada sussurro, cada sombra, cada história esquecida. O sol desaparecia lentamente por trás das colinas de San Isidro, tingindo o céu de laranja e púrpura. O vilarejo, que antes parecía silencioso e adormecido, agora respiraba uma calma estranha, quase reverente. Arturo camineia pelas ruas estreitas, sentindo o chão de pedra frio sob os pés. Cada passo lembrava da noite em que enfrentara o momento vento, e cada rajada que soprava entre as casas parecia carregar ecos de histórias antigas. A pesar da tensão ainda presente, havia uma mudança nele. Não mais o homem aterrorizado que chegara semanas antes, mas alguém que compreendia a presença do vento. Ele sentia que cada história contada, cada memória compartilhada, havia criado o fio invisível de proteção, não só para si, mas para todos que vivessem ali. Mas, mesmo com essa forca, Arturo sabia que não poderia relaxar completamente. A noite chegou e, com ela, o vento suave começou a sussurrar. Não era como antes. Não havia rugidos, não havia sombras ameaçadoras. Era como se o vento estivesse testando-o, lembrando-o de sua existência, de seu papel agora no ciclo de memórias e lendas do vilarejo. Arturo sentou-se na varanda da casa, observando a poeira dancando nas ruas vazias, e começou a refletir sobre o que tinha acontecido. Ele lembrou de Don Ezequiel, Doña Mercedes, Luciana e todas as pessoas que, de alguma forma, haviam sido conectadas àquela entidade misteriosa. Entendeu que o homem do vento não era apenas o espírito vingativo, mas o guardião das memórias esquecidas. Cada pessoa levada, cada história perdida, fazia parte de um ciclo maior. E agora, Arturo era parte disso também. Ele sentiu uma estranha gratidão, e, ao mesmo tempo, respeito profundo pelo poder que havia enfrentado. Enquanto contemplava o vilarejo, uma sombra fugidia cruzou sua visão periférica. Arturo não se assustou. O vento uivou suavemente, como se fosse aviso amistoso. Ele compreendeu que o homem do vento ainda existia, observando, mas que a relação entre eles havia mudado. Não mais cacador e vítima, mas guardião e contador de histórias, unidos pelo fio invisível da memória. Nos dias que se seguirão, Arturo tornou-se uma presença silenciosa e constante no vilarejo. A cada noite, ouvia o sussurro do vento, mas agora eram palavras que ele entendia, histórias que precisavam ser contadas, nomes que não podiam ser esquecidos. Ele registrava detalhes, memórias, pequenas lendas que o vento parecia sussurrar. Tornou-se, de certa forma, o intermediário entre o mundo humano e o sobrenatural. E, assim, a lenda do homem do vento continuou a soprar pelas colinas, mas com novo significado. Não era apenas medo, era respeito, era lembrança, era a certeza de que algumas histórias, por mais assustadoras que sejam, precisam ser preservadas. Cada rajada de vento carregava pedaço de passado, e Arturo agora sabia que sua função era manter essas histórias vivas, para que ninguém jamais esquecesse. Na última noite, sentado na varanda com o vento acariciando seu rosto, Arturo fechou os olhos. O suspiro percorreu o vilarejo, suave e constante, quase como uma despedida, quase como reconhecimento. Ele sorriu, consciente de que a vida nunca seria a mesma. O homem do vento continuaria lá, invisível, silencioso, mas agora aliado a ele de uma forma silenciosa e poderosa.
E en cuanto a lo a iluminaba as colinas, o vento trouxe consigo o susurro final, o hace musical, o hace poético. Lembre-se, conte, e iu não precisarei levar ninguém mais. Arturo permaneceu ali, imóvel, sentindo cada palavra, cada memoria, cada respiracao do ar que agora era tanto ameaca quanto guardiao. Sabia que a historia continuaría, que novas memorias precisariam ser preservadas, mas também que ele não estaba mais sozinho. O vento, o mem do vento, e ele, todos conectados pelo fio invisível da lembranca. E assim, nas colinas de San Isidro, o vento vivaba suave naquela noite, carregando historias que ninguém jamais esqueceria, historias que susurrarían para aqueles corajosos o suficiente para ouvir. Qual parte mais te impactou? Nos conte nos comentarios e não deixe de se inscrever e ativar o sino.